Olá pessoal, eu sou Laís Luz e hoje nós vamos falar sobre a peste negra. Mas antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal da Feira Medieval Carioca e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos nessa? Por muito tempo, a Europa foi assolada pela peste. Ocorreram diversos surtos em diversas localidades. A primeira pandemia, ou seja, a disseminação da doença em larga escala, data do século VI, no Império de Justiniano. A doença ficou conhecida como Praga de Justiniano, matando aproximadamente 100 milhões de pessoas. A segunda pandemia foi a mais devastadora. Ela ocorreu de meados do século XIV até o século XVI. Era causada pela bactéria Yersinia pestis, matou cerca de 1/3 da população europeia. Essa peste do século XIV ficou conhecida como peste bubônica ou peste negra. O nome foi devido ao surgimento de bubões em axilas e virilhas, e a partir daí os bubões iam se espalhando pelo corpo inteiro. Também ocorreu o surgimento de manchas negras, e por isso o nome peste negra. A partir do surgimento dos primeiros sintomas, a pessoa tinha em média 1 semana de vida, mas a maioria das pessoas acabavam morrendo entre o 3º dia da doença. A origem da doença se deu no continente asiático, na China. A doença chegou à Europa por meio de caravanas de comércios, vindas pelo mar Mediterrâneo. No ano de 348, a peste chega à Itália, na cidade de Florença. A partir daí, a doença se espalhou por toda a Europa muito rapidamente. A propagação da doença ocorria por meio de pulgas de ratos, por via aérea, pelas gotículas e pelo contato entre pessoas infectadas e pessoas sãs. As precárias condições de higiene, de habitação, a falta de saneamento básico e as infestações frequentes de ratazanas acabaram agravando ainda mais a crise da peste negra. A ciência ainda não havia se desenvolvido o suficiente para descobrir a causa e o tratamento da doença, e a peste atingia pessoas de todas as classes sociais. Com o agravamento da crise da peste do século XIV, os parentes começaram a se abandonar entre si, começaram a abandonar seus pertences, seus lares, com medo de serem infectados. Até mesmo os corpos de pessoas mortas e infectadas com a doença eram abandonados muitas vezes sem o sepultamento. No século XVII, surgiram os chamados doutores da peste. Eram pessoas que se vestiam com longas capas e utilizavam máscaras com o bico em formato de ave. Nesses bicos, eles colocavam ervas aromáticas, porque eles acreditavam que a doença se propagava pelo mau cheiro do ambiente. Mas esse método não teve eficácia. A doença não desapareceu e os surtos continuaram surgindo para além do período medieval. No campo das artes, surgiram pinturas da Dança da Morte, que eram representações de seres esqueléticos chamando pessoas de todas as classes para dançar. A morte não poupava ninguém. Ela chamava para sua dança senhores feudais, clérigos, camponeses, ou seja, pessoas de todas as classes. Isso mostrava o caráter universal da morte. Ocorreram diversas reações por parte da população. Muitas pessoas acreditavam na cólera divina, que Deus estaria castigando os seres humanos devido aos seus pecados. Nesse momento, foi comum o surgimento de procissões de flagelantes, que eram pessoas que se autocastigavam, se flagelavam, para que elas pudessem se redimir do pecado. Ocorreu também a culpabilização de povos estrangeiros, dentre eles os judeus. Os judeus foram os grandes bodes expiatórios da peste. Eles eram acusados de envenenarem poços, e nesse período, milhares de judeus acabaram sendo mortos. Então, pessoal, por hoje é isso, e eu peço para que, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, comente e compartilhe com os amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.